Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de botânica. E agora a gente vai continuar falando sobre os tecidos primários, tá? Hoje o assunto vai ser a epiderme. E a epiderme vocês já sabem, né? Ela é um tecido primário que ela é originada lá daquele meristema primário chamado protoderme, tá? E agora a gente vai ver as características gerais dessa epiderme, né? Esse tecido de revestimento das plantas. Gente, seguinte, plantas de crescimento primário têm epiderme, tá? As plantas de crescimento secundário vão apresentar um tecido específico, tá? Que a gente não vai estudar aqui agora, mas ele é formado por três outros tecidos, tá? Que é o filogênio, a filoderme e o suber, tá? Então, hoje a gente vai focar nas plantas de crescimento primário apenas, né? Que são aquelas que só crescem em altura e não em espessura. Focando aqui, tá? Via de regra, o que toda planta apresenta na epiderme? A epiderme, pessoal, ela tem que ser uniestratificada. Uni, você sabe, né? Significa um. Estratificado vem de extrato, significa que a epiderme tem uma única camada, né? Uma única camada de células, tá? Então, isso equivale para a epiderme que reveste o caule, para a epiderme que reveste as folhas, né? Outra característica interessante da epiderme é que as células, pessoal, elas são justapostas. Dizer que as células são justapostas significa dizer que elas ficam juntinhas, grudadinhas, umas nas outras. Não existe um grande espaço entre uma célula e outra, tá? Então, justapostas significa que essas células elas estão aí lado a lado, tá? Juntinhas. Vou escrever para vocês lembrarem. Juntinhas. Carinha feliz, certo? Que mais? Olha só. Dizer que elas são achatadas, eu tenho certeza que vocês sabem o que significa dizer que é uma célula achatada. Elas são achatadas, né? Aqui, pessoal, nesse cantinho aqui do vídeo, eu fiz um desenho bem tosco, assim, pra vocês, mas só pra vocês terem noção, mais ou menos, de como é que funciona isso, né? Então, assim, seria, digamos que eu tenha pego aqui o corte de uma folha, tá? Tenha pego uma fatiazinha da epiderme de uma folha, tirei ali uma lasquinha e estou mostrando para vocês como é que é, sob a luz do microscópio, mais ou menos, a conformação dessas células, né? Vocês estão vendo aqui que elas ficam todas uma do ladinho das outras, o que significa que elas são justapostas. Só tem uma camada de células, o que significa que não tem nada embaixo delas. E uma outra coisa super importante que o vestibular curte cobrar é a questão delas serem aclorofiladas. Ou seja, quando esse A está na frente da palavra, ela nega o que vem em seguida. Ou seja, A significa não, né? Ela não tem clorofila. Ou seja, a maior parte das células da epiderme são aclorofiladas, sem clorofila. Ah, Andressa, mas eu tô vendo que tu desenhou aí uma célula, na verdade, duas células verdes. Sim, existem exceções a essa regra de que todas as células da epiderme seriam aclorofiladas. Existem duas células em especial que formam uma estrutura chamada estômato, tá? O estômato pode apresentar clorofila, né? Ou seja, pode ter cloroplasto, dentro dos cloroplastos pode apresentar clorofila. Então, são exceções de células que a gente chama de fotossintetizantes na epiderme. Via de regra, pessoal, as células que fazem fotossíntese, elas não ficam na epiderme, ali, na superfície da folha, elas ficam no parênquima, naquele tecido mais interno, tá? Como a gente viu no vídeo lá dos parênquimas, nas folhas a gente vai ter o parênquima palissádico, o parênquima lacunoso, que são todas células que fazem, além do preenchimento interno do espaço da folha, também tem clorofila e por isso elas conseguem fazer a tal da fotossíntese, tá? Então, o estômato seria justamente a nossa estrutura, tá? Que a gente estudaria em seguida. Estômato, pessoal, é formado por duas células, tá? Que a gente chama de células guarda. Essas células guarda, de acordo com a turgescência delas, tipo, se elas conseguem absorver mais ou menos água, elas conseguem abrir um poro, né? Pensa assim, tipo, balão, tá? Quando a gente coloca água dentro do balão, ele fica inchadinho. E quando a gente tira a água do balão, ele fica murcho. Os estômatos, quando estão túrgidos, ou seja, quando eles estão inchados, eles têm algumas proteínas, tá, do citoesqueleto que se dispõem de maneira a deixar eles assim no formatinho de um feijão quando eles estão inchadinhos, cheios de água. E aí essa barriguinha aqui, essa partezinha do feijão, acaba abrindo um buraquinho, né, um poro. E é por esse poro aqui que a planta faz a maior parte das suas trocas gasosas, que ela libera o oxigênio produzido na fotossíntese, por exemplo, e acaba absorvendo o gás carbônico
para utilizar na fotossíntese também, né? Então, trocas gasosas são basicamente feitas pelo estômago. Mas uma das principais funções dos estômagos, pessoal, é a regulação hídrica, tá? Se a planta precisar transpirar, perder água, né? Porque vamos pensar, a planta ela fica né, dia inteiro abaixo do sol. Então ela pode superaquecer, tá? Então, uma coisa que acontece com as plantas que nem sempre é bom para ela é transpiração. É por aqui que a água sai. Então aqui pode sair muito vapor da água também, tá? Então vapor da água pode sair pelos estômagos. A gente vai ter vários vídeos depois que explicam essa saída da água aí, através dos estômagos. Mas se a planta estiver precisando perder água, os estômatos ficam túrgidos, né? Eles abrem esse poro e a água, na forma de vapor, vai embora da planta. Se por acaso a planta estiver passando alguma dificuldade hídrica, esses estômatos, né, essas células guarda, elas acabam ficando mais murchinhas, elas perdem a água que tinha guardadinho dentro delas. E quando elas ficarem murchinhas, elas vão mudar o formato dela de maneira a fechar aquele poro ali, tá? Faz de conta que isso aqui são as duas células guarda murchinhas. Então, daí ela pode controlar. Se eu tô passando por uma época de seca, eu não vou querer perder a água que tem dentro do meu corpo. Então, os estômatos ficam murchos e aí eles fecham o poro. Se a planta tá na boa, ela deixa o poro aberto. Opa, caiu minha caneta aqui. Continuando, pessoal. Outras coisas que podem aparecer na epiderme, tá? De anexo epidérmico, assim, seriam os tricomas. Tricomas são geralmente vistos assim como pelos, como escamas, estruturas que ficam assim em cima da epiderme, né? E geralmente esses tricomas estão associados à defesa da planta, né? Tricoma pode disparar de repente alguma substância urticante, né? Que queime a pele do indivíduo que queira predar essa planta, ou ela pode ter pode ser impalatável, né? Pode ter um gostinho ruim para o herbívoro que queira se alimentar dessa planta. Ou simplesmente a presença desses vários tricomas em cima da epiderme, né? De uma camadinha de pelos, digamos assim, pode fazer com que fique mais difícil o acesso de micro-organismos, como fungos e bactérias, que queiram, né, degradar a estrutura da folha como um todo. Então, os tricomas geralmente eles estão ali para proteger a planta. Existem outros pelos, por exemplo, na raiz, né, na epiderme da raiz, tem os pelos absorventes, que auxiliam a raiz a absorver mais água, né? Então, tricoma tem de monte, pessoal. Então, são anexos epidérmicos, tá? Na maior parte das vezes, os tricomas eles são produzidos pela epiderme. Algumas vezes, né, os tricomas eles vêm de tecidos mais internos, mas na maioria das vezes são anexos da epiderme mesmo. Bom, por favor, não confundam esses pelos absorventes da raiz que eu falei para vocês agora com raízes laterais, tá? Por exemplo, se eu tiver aqui uma raiz, ela tiver só uns pelinhos assim ralos, esses pelinhos são esses tricomas absorventes que eu acabei de comentar com vocês. Agora, se tu tiver uma raiz central da onde partem raízes laterais, isso aqui não é tricoma, isso aqui é uma raiz mesmo, uma estrutura que tem xilema, floema, tudo dentro certinho, certo, gente? Acúlio, tá? E, pessoal, depois do acúlio, a gente tem que estudar também os espinhos. Vou até tirar essa folha daqui pra gente fazer um paralelo legal, tá? Tem muita gente que confunde acúlio com espinho. Por favor, não confundam isso aqui. Acúlio é uma modificação da epiderme, às vezes pode ser até um tricoma modificado. Agora, espinho não. Espinho é uma estrutura muito mais complexa, né? Na verdade, o espinho é uma folha modificada. Os espinhos são produzidos pelas plantas, na maioria das vezes, né? Além, é claro, de delas protegerem a planta de um provável predador, o espinho, por ser uma folha modificada, e claro, né, vocês sabem aquele formatão assim pontiagudo, ele acaba reduzindo a superfície de transpiração da planta, né? Porque vamos pensar, olha só, uma folhinha que tem toda essa superfície aqui para perder água, né? E uma folha modificada que é assim. Tá? Compara essas duas áreas, essas duas superfícies aqui de transpiração. Essa folha daqui tem uma superfície para perder água muito maior do que essa, tá? É por isso que diversas plantas que nós chamamos xerófitas, ou seja, plantas que têm adaptação à seca,
transformam suas folhas em espinhos para que assim elas consigam diminuir a área de transpiração, né? Diminuir dessa maneira a perda de água por transpiração, tá? Então, espinho, pessoal, por ser uma folha modificada, dentro tu tem xilema, tu tem floema, né? É uma estrutura mais complexa. O acúlio não. O acúlio, por ser uma estrutura uma modificada da própria epiderme, né? Ele é facilmente destacável, tá? Ao contrário do espinhos. Por exemplo, se tu pegar aquela folha, sabe aquelas plantinhas que tem em volta das casas do vô e da avó ali, a gente chama de coroa de Cristo, que são umas florzinhas bem vermelhas que tem umas folhas verdes e o caule dele é marrom com um monte de espinhos super fortes. É muito difícil tu quebrar aqueles espinhos, porque aquilo lá é uma folha modificada, tem xilema, tem floema, tem parênquima, tem um monte de estruturas dentro desse espinho que fazem com que ele seja realmente bastante resistente, tá? Agora, se tu pensar, por exemplo, naquela estrutura da rosa, né? A gente tem o caule com aqueles vários espinhozinhos da rosa. Isso aqui não é espinho, tá? Isso aqui, na verdade, é acúlio, porque o acúlio é facilmente destacável. Então, tenta comparar na tua cabeça aí o espinho da coroa de Cristo com o acúlio das roseiras, tá? São completamente diferentes em termos de destacar, né? Na prática, mais ou menos, é assim que a gente vai conseguir diferenciar para quem não tem aí uma boa lupa para identificar os tecidos internos. Outra coisa, meu povo. Uma coisa que pode estar em cima da epiderme é a cutícula. A cutícula na verdade também a cera, são estruturas que atuam para diminuir a transpiração da planta também, tá? Transpiração da planta. Então, todas essas estruturas, elas servem sempre para proteger a planta, para fazer o revestimento externo dela, né? E é para ser a primeira barreira física, né, da planta com o ambiente externo. Certo, gente? Um beijãozão para vocês e até a próxima aula.